se você tem um sono muito fragmentado e você não tem uma noite de qualidade, vem cá que a gente vai entender os 3 principais motivos que podem estar atrapalhando o seu sono. Quando a gente pensa numa noite de sono, diversas coisas vão interferir, porém as 3 principais que vão atrapalhar diretamente na qualidade do seu sono é o seu nível de estresse, a hipoglicemia, ou seja, quando você tem uma glicemia instável, ou em terceiro lugar, o seu fígado ele pode estar sobrecarregado. Quando a gente fala primeiro dessa questão da glicemia, quando a gente tem uma hipoglicemia durante a noite, isso faz com que a queda dessa glicose interfira diretamente na produção de alguns dos nossos hormônios. Quais são esses hormônios principalmente? O cortisol, a adrenalina e o glucagon. E aí esses hormônios, eles vão ter a queda principalmente ali entre umas 2 a 4 horas da manhã. Então, se você acorda nesse período, já liga o alerta aqui nesse ponto. E aí, então, com a queda da glicose e o aumento desses hormônios, você vai ter um despertar súbito. Então, é aquele momento onde você literalmente acorda do nada e acorda assustada. Pode ter também a sensação de taquicardia, do coração acelerado, ou também aquela sensação da mente muito agitada e uma dificuldade para voltar a dormir. Então, essa situação é mais clássica onde você não tem um jantar tão equilibrado, você não teve um bom aporte da sua refeição. Então, pensando aqui, você precisa ter um bom aporte de carboidratos, proteínas e gorduras para com que essa glicose que você vai absorver, vinda desses carboidratos principalmente, ela se mantenha estável na sua corrente, ela não tenha picos e depois ela caia com tudo e causa essa hipoglicemia. Outra situação também é quando a gente tem a hiperglicemia durante a noite. Essa hiperglicemia, ela vai fazer com que você sinta mais um sono superficial. Então é aquele sono como se você não tivesse dormido muito bem e fica mais fragmentado, você não chegou a ter um sono profundo. E aí então, com essa glicemia alta durante a noite, você vai ter uma maior produção de insulina e essa insulina aumentada, ela vai levar a uma redução da sua produção de melatonina e assim também vai ativar uma resposta inflamatória. E aí quando a gente pensa nessa melatonina, a partir do momento que você não tem uma boa produção dessa melatonina durante a noite, você não consegue entrar em um sono profundo. E aí é por isso que você sente que dormiu, mas não descansou. Então é aquele sono como se fosse um cochilinho da tarde, mas nada muito restaurador. Outro ponto é quando você também pode estar tendo oscilações na sua glicemia. Essa oscilação de ficar sobe, desce, faz com que o cortisol noturno ele aumente. E o cortisol ele não tem que estar aumentado durante a noite. É o momento onde ele tem que estar no zero da produção para com que você tenha a produção da melatonina ativada. E aí, quando você tem esses picos de cortisol durante a noite, ele vai inverter o seu ritmo circadiano e por inverter o seu ritmo circadiano, vai aumentar a sua dificuldade em iniciar o sono. Então é clássico aqui quando você tem uma insônia, então quando você não consegue pegar no sono facilmente. E aí essa glicemia instável, ela faz com que você não tenha um bom equilíbrio de neurotransmissores que são importantíssimos no seu sono. Para com que a gente consiga produzir uma melatonina, o seu corpo ele precisa absorver principalmente triptofano para virar a serotonina, para depois virar essa melatonina. E quando você tá com essa glicemia instável, ela não deixa com que todos esses processos aconteçam. Então, por mais que você consuma alimentos fontes de triptofano, você não vai conseguir fazer todas essas transformações. Além do ponto que nós precisamos da produção do GABA. O GABA ele age como um calmante natural. E a partir do momento que você tá tendo estímulo para o aumento do cortisol, tá com glicemia instável, você não tá conseguindo manter um bom equilíbrio nisso tudo, você reduz a produção do GABA. E é por isso também que vem os sonos mais agitados, então aquelas noites com sonhos muito vívidos, então sonhos que são muito malucos, mas também são muito reais na sua cabeça. A insônia, é claro, mas também a crise de bruxismo, por exemplo, porque você começa a ter muita tensão e não tá relaxando ali naquele momento. E aí, como você pode observar que a principal causa é a alteração de glicemia? Porque você vai sentir principalmente que você acorda sempre no mesmo horário, então, por exemplo, entre as 2 às 4 horas da manhã. Segundo ponto, você sente fome noturna ou até mesmo suor noturno.
Terceiro, a sonolência após a refeição. Então, quando você faz uma refeição, ali o jantar, por exemplo, que você sente um sono logo em seguida, também mostra que você não tá com um bom controle de glicemia na sua refeição. O desejo por doces no período da noite, então se você ataca a geladeira atrás de um docinho durante a noite, isso mostra que o seu corpo ele tá procurando outras fontes para produzir a melatonina. Porque quando a gente pensa em reduzir o cortisol, muitas vezes a gente vai ligar com alimentos que são mais palatáveis pra gente. Vão ter uma maior concentração de carboidratos. E esse carboidrato, ele também ajuda na produção do triptofano, é claro, mas da serotonina, então dessa sensação do bem-estar. É aqui que ele entra para você ter aquele conforto. Então, muitas vezes você vai sentir, eu queria muito um docinho porque um docinho vai me ajudar a me acalmar. É por conta disso. É por conta que você consegue ajudar nessa produção da serotonina e trazer esse bem-estar. Além do fato que, quando a gente pensa no triptofano, ele vai ser encontrado no cacau também. Então, o chocolate ele vai trazer esse quentinho pro coração de ser um doce, mas também por ser uma fonte de triptofano. E aí, outro ponto, também a irritabilidade matinal. Então, se você acorda muito irritada, isso também pode mostrar que o seu cortisol veio muito alto durante a noite e você não conseguiu alinhar o ritmo dele. E aí, no segundo ponto, o fígado que pode estar sobrecarregado. Quando estamos durante o sono, o nosso corpo ele vai entrar num jejum de 8 a 12 horas ali, mais ou menos, dependendo da hora que você fez sua última refeição e da hora que você vai fazer seu café da manhã. Mas em média de 8 a 10 horas, que é o período que você vai estar dormindo. E é nesse momento que quem mantém a sua glicose estável, como você não está tendo uma fonte de energia alimentar, vai ser o seu fígado que vai continuar mandando essa glicose, essa energia para o seu cérebro. Uma vez que, ainda mais que você esteja dormindo, todos os seus órgãos e tudo continua funcionando, principalmente em ação de reparo. E por isso que o seu cérebro precisa de uma energia constante. Mas quando esse fígado ele falha, então, quando ele não consegue produzir essa glicose de uma maneira fluida, o seu corpo ele ativa a produção de cortisol, para com que esse cortisol ele te acorde, gere essa adrenalina para que você faça uma refeição. Então, nas primeiras horas que você está dormindo, nas primeiras horas do seu sono, o seu fígado ele vai liberar a glicose através do estoque que nós temos no nosso corpo, que é o chamado glicogênio. O glicogênio é como se fosse quando você pega as moedinhas que você tem e coloca na sua carteira. Então, o seu fígado vai abrir sua carteira, vai pegar essas moedas e vai pagar para o seu cérebro funcionar durante a noite. Depois desse momento, ele começa a produzir essa glicose através das proteínas e das gorduras que nós temos. Ele já acabou com as moedas da sua carteira e agora ele vai procurar outra fonte para conseguir pagar o cérebro para ele funcionar. E aí, se esse processo ele não funciona tão bem, então se ele não consegue mudar facilmente essa produção de glicose, a energia do seu cérebro vai cair e aí faz com que ele esteja em modo de alerta. Então, libere o cortisol para com que você acorde novamente. Então, quando a sua glicemia ela cai durante a madrugada, o seu cérebro ele não pensa, nossa, a gente precisa acordar. Não, ele vai pensar que, meu Deus, eu preciso sobreviver, eu preciso de energia. E aí isso faz com que então você tenha o aumento do cortisol, aumenta a sua adrenalina e a sua melatonina, que deveria estar funcionando nesse momento, ela cai, para com que você acorde. E é aqui onde você acorda acelerada. Então você pode acordar com uma taquicardia, você acorda com um sonho muito vívido e você não consegue mais voltar a dormir. Ou até mesmo você pode sentir muita fome quando você acorda aqui. Outro ponto, quando esse fígado ele não dá conta, o que vai estar causando isso? É a questão de você pode estar pulando muitas refeições, então você não está dividindo muito bem as refeições durante o seu dia, e esses picos, esses intervalos fazem com que você não tenha um bom estoque. Outro ponto, você pode estar jantando pouco, porque você ainda acredita naquela história que não pode jantar porque jantar engorda, e você não faz um jantar, uma refeição equilibrada nesse momento. A partir do momento que você não tem uma refeição equilibrada aqui, você não consegue ter um estoque bom para sua noite. É claro que não significa que você precisa comer 10 minutos antes de dormir, mas você ter uma refeição equilibrada entre 2 horas a 3 horas antes de você deitar, já faz com que você consiga ter um melhor equilíbrio desse estoque.
Outra questão, pessoas que fazem jejum muito prolongado e desacompanhado, isso interfere nessa quebra de energia do seu estoque. E se você treina à noite, um treino muito forte e não tem uma reposição no seu pós-treino, o seu músculo ele tá inflamado do pós-treino. Então o seu corpo ele vai precisar recompor isso e aí muitas vezes não dá para escolher várias lutas ao mesmo tempo. E claro que, pensando no estresse, o estresse ele vai interferir tanto na sua glicemia quanto no seu fígado. Então por isso que esses 3 pontos, eles estão ligados totalmente. Porque quando você vive com um estresse muito alto, você vai fazer com que esse cortisol fique alto nos 2 cenários que nós comentamos. Então, esse cortisol muito alto vai interferir na sua glicemia e esse cortisol muito alto também interfere na quebra da sua glicose guardada. Então, o seu fígado ele ainda tem que resolver o seu estresse que está alto e lidar com a energia. Não dá para fazer as 2 coisas. E aqui você começa a ter também desequilíbrios hormonais. Então, você tá com cortisol muito alto, não tem uma melatonina, não tem um triptofano, não tem o GABA, que é um neurotransmissor importante, e aí os seus hormônios começam a ficar uma bagunça inteira e você não consegue mais colocar cada coisa no seu lugar. Então, quando o fígado ele fica sobrecarregado, ele não consegue manter sua glicose estável e aí isso também aumenta o seu estresse. Então, é sempre pensando nessa tríade que vai interferir diretamente na qualidade do seu sono. Então, como começar a ajudar a partir de agora a você melhorar a qualidade do seu sono? Primeiro, não é você comer algum açúcar antes de dormir. Então, o que você vai pensar? No seu jantar, você ter um bom aporte de proteínas para com que você faça com que essa glicose que você vai consumir através dos carboidratos no seu jantar, ela vá sendo liberada gradativamente na sua corrente. E a partir do momento que ela libera gradativamente, o seu corpo ele consegue processar de uma forma melhor. Então, por exemplo, no seu jantar você pode fazer uma salada com batata assada, atum e mistura tudo. Então você não precisa ter um jantar muito pesado caso você não tenha uma boa digestão. Então você não precisa comer no seu jantar arroz, feijão e carne vermelha. Você pode optar por outras fontes desses nutrientes para com que você consiga ter uma resposta ainda melhor. Segundo ponto, no momento onde você está com muita insônia, não é a hora de você fazer jejum ou dieta muito restrita, porque você vai ter uma liberação absurda de cortisol desses 2 lados. E aí quando juntar tudo vai virar uma grande bola de neve, porque a insônia, como você não descansa, você não tem produção de melatonina durante a noite. Como não tem produção de melatonina, você também vai aumentar o seu cortisol. E o outro lado é que a dieta muito restrita ou o jejum, por mais benefícios que eles tenham, eles também são para o seu corpo um estresse. E qualquer estresse que o seu corpo tenha, ele vai responder da mesma forma. E como que ele responde? Com o aumento do cortisol. Então, quando você tá com a insônia, é a hora, na verdade, de você voltar alguns passos, remanejar as suas refeições, ter um aporte mais bem distribuído de carboidratos durante o seu dia. Não significa que você vai comer pão, farinha, massas e etc. Mas sim trazer um aporte limpo de carboidratos. Ou seja, arroz, feijão, cuscuz, macarrão, batata, tudo isso que traz a comida de verdade, que vai ter também fibra juntos. Porque aí você consegue também pensar no cuidado com a sua glicemia. E o jejum, você pode pensar em manter o jejum natural, que são de 12 horas no período da noite, para que o seu intestino ele faça a digestão completa de tudo que você comeu, para que seu corpo não tenha outra preocupação ali durante a noite. Mas além disso, não é um bom momento para você fazer a estratégia do jejum. E, por outro lado, trazer um suporte para esse fígado também. Quais são os principais nutrientes quando a gente pensa numa saúde hepática? Primeiro, um bom aporte de vitaminas do complexo B. Todas elas vão entrar aqui, porque elas atuam em diversas frentes do nosso corpo. E uma delas é na regeneração celular. Então ajuda com que o seu fígado ele esteja sempre funcionando bem, vamos dizer assim, e fazendo a detoxificação, que é a principal função dele. Essas vitaminas você pode suplementar dependendo da sua necessidade, mas nos alimentos você vai encontrar principalmente nos ovos, nos cereais integrais, nas leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, carnes no geral e os folhosos verdes escuros.
então rúcula, espinafre e etc. Outro nutriente é a colina. A colina ela vai estar principalmente no ovo, é a maior fonte que a gente tem, principalmente na gema, na verdade, mas também tem no grão de bico e na soja, e ela vai prevenir o acúmulo de gordura no seu fígado, então a esteatose, que é a gordura no fígado. Outro nutriente, a metionina. A metionina ela apoia os processos de detox que seu fígado é responsável, e você encontra nos ovos, no peixe, na semente de gergelim, na castanha do Brasil e etc. Além desses, outro que é extremamente importante é a glutationa. A glutationa a gente não encontra diretamente em alimentos, mas o alimento ele ajuda, ele colabora na produção da glutationa, que é o principal antioxidante do nosso fígado. Então ele que é o maior responsável por fazer a detox. Quais são os alimentos que vão ajudar aqui? Quais são os principais percussores da glutationa? Alho, cebola, brócolis, couve e o repolho principalmente, que são esses alimentos sulfurados, então que ajudam nessa questão da glutationa. Além desses, é claro que a cúrcuma é essencial. A cúrcuma ela é anti-inflamatória, antioxidante, ela ajuda em muita coisa. O chá verde também é um bom aliado, mas com moderação. Não dá para você tomar muitos litros de chá verde durante o dia. E também a silimarina, que é o cardo mariano. Então, quando você tá com uma esteatose mais grave ou com algumas dificuldades de detoxificação, a silimarina pode ser uma opção para você, porém precisa ser feita com acompanhamento, que ela é mais suplementação mesmo. E é claro que diminuir o consumo do álcool, dos alimentos ultraprocessados e etc. E cuidar também da sua higiene do sono. Mas para higiene do sono a gente vai conversar mais sobre isso em um outro vídeo. Então, se você estava sentindo que o seu sono estava fragmentado, testa olhar para esses pontos primeiro e aí você entender como o seu corpo ele tá te avisando que alguma coisa tá fora do lugar. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!